Olá a todos que estão nos acompanhando no YouTube, quem está nos escutando aí no Spotify. Hoje eu estou tendo aqui o prazer, agradeço, a honra de estar aqui na Estação Onconovas, que é uma estação, é um podcast produzido pelas clínicas Oncovi, que é o Centro de Oncologia, Hematologia e Terapia Biológica, NOC, que é o Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará, juntamente com o IBISP, que é o Instituto Brasileiro de Inteligência em Saúde, Pesquisa e Inovação. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui. E hoje estou tendo aqui o prazer, a honra, de estar aqui com grandes amigos, grandes colegas. Para quem não me conhece, eu me chamo Teógenes Macedo Silva, eu sou médico reumatologista da clínica NOC, sou médico formado pela Universidade Federal do Ceará e reumatologista pelo Hospital Geral de Fortaleza, bem como também sou mestre em ensino na saúde e tecnologias educacionais pelo Centro Universitário Cristos. E aí hoje tenho a honra de estar aqui duas pessoas brilhantes, a doutora Patrícia Macedo, que é médica reumatologista da clínica Oncovi, é médica formada também pela Universidade Federal do Ceará, é reumatologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a famosa USP, onde também teve o título de doutora em Ciências Médicas e também especialista em dor pela mesma instituição, Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Teógenes. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso, viu? De estar aqui nessa mesa brilhante. Estou aqui também do lado do meu grande amigo, Dr. Davi Bucão, que é médico reumatologista das clínicas NOC e Oncovi, é médico formado pela Universidade Estadual do Ceará, meu contemporâneo, Davi? O FCUS. É atual vice-presidente da Sociedade Cearense de Reumatologia e é especialista em reumatologia e acupuntura pela Associação Médica Brasileira. Bem-vindo, Davizão. Grande prazer de estar aqui com todos vocês, com figuras muito importantes da reumatologia cearense, E, acima de tudo, grandes amigos, Sim. Com certeza. E, acima de tudo, uma mesa... É o que eu posso dizer. Eu acho que a gente pode se sentir em casa. Sim. Amigos, primos, Então, a gente tá tudo em família, tá tudo em casa. Tá tudo bem. Tá tudo resolvido. Qualquer problema se resolve aqui na mesa. Gente, mas brincadeiras à parte, o que é que a gente vai falar hoje, O tema do nosso podcast é justamente trazer um pouco sobre as doenças reumáticas autoimunes e vamos falar um pouco sobre os tratamentos, que estão vigentes. A reumatologia, como a gente sabe bem, é uma especialidade muito complexa. Eu costumo dizer muito para os meus alunos lá da Unicristos que temos 6 grandes grupos de doenças, que são as doenças, para o público que está nos escutando e nos vendo e contextualizando. Temos as doenças do colágeno, lúpus, esclerose sistêmica, enfim, as doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, espondilite, as osteodegenerativas, que é a artrose, as doenças ósseas, que aí eu incluo a osteoporose, e as síndromes de dores difusas, como é o exemplo da fibromialgia, e das dores mais localizadas, que são as tendinites, as bursites, e assim vai. E aí, dentre essas doenças, hoje a gente vai contextualizar bem e falar sobre as doenças autoimunes, E aí, para começar, pessoal, eu gostaria aqui da gente começar o bate-papo. Davi, o que são as doenças reumáticas autoimunes, O que é uma doença imunomediada na reumatologia? É muito importante a gente entender que o nosso corpo produz algumas células, Algumas células que servem para atacar agentes nocivos ao organismo. Serve para atacar bactérias, vírus, serve para nos defender. E essas células são muito importantes para que a gente possa sobreviver, durante a nossa vida pessoal, E quando é que nós temos as doenças autoimunes? Nós temos quando
um paciente tem uma desregulação do sistema imune, e aí essas células, esses autoanticorpos, passam a atacar estruturas do próprio organismo. No caso da artrite reumatoide, por exemplo, ela começa a atacar estruturas das articulações, levando àquela inflamação, aquela dor que a gente vai falar um pouco mais adiante. No lúpus, uma grande gama de sintomas, com inflamação nas juntas, com também inflamação assim na pele, levando a sintomas de sensibilidade aos raios solares, ferimentos na boca e por aí vai, né? Na espondilite anquilosante, sintomas mais assim da parte da coluna. Então, em suma, acontece uma desregulação do sistema imune que vai causar os sintomas incômodos nesses pacientes. Perfeito, Davi. Eu comento muito com os pacientes, né, com o público leigo, que o sistema de defesa é como se fossem soldados, né? Que quando o indivíduo tem uma doença autoimune, é como se o soldado não soubesse para onde é que atirava, né? Então ele vai atirar em quem está causando um dano no corpo, mas também vai causar dano naquilo que é útil, né, para a sobrevivência. Sem dúvida. Patrícia, e vamos falar um pouco sobre quais são as principais doenças autoimunes na reumatologia, né? Na reumato... Que já é um mundo. Isso que eu queria dizer. Na reumato a gente tem muita doença, né? Assim, isso. Então, quando a gente fala tem até o termo popular, né? Tem o reumatismo, né? Isso. Os pacientes falam muito da história do reumatismo no sangue, né? Tem aquela história e tal, o que é. Então, as doenças autoimunes, na realidade, como o Davi falou, né? São doenças que o nosso corpo ataca a gente mesmo, né? Exato. Eu acho que puxando aí um pouquinho o gatilho aí da guerra, eu acho que o soldado ataca o próprio exército, né? Exatamente. Então, o soldado começa ali a atacar a gente mesmo e por aí vai. As doenças que são mais conhecidas, né, da reumatologia, na realidade, porque nós temos inúmeras, né? Então, a doença autoimune, ela não é só da reumato, né? A gente tem doenças autoimunes de pele, como vitiligo, como psoríase. A gente tem doença autoimune de tireoide, que acho que a mais frequente, né, doença autoimune é o hipotireoidismo. Mas na reumatologia, as doenças que são mais frequentes, de caráter assim, imunológico, é a artrite reumatoide, né, são os que a gente mais vê, o lúpus eritematoso sistêmico, as espondiloartrites, e aí a gente também tem a questão da psoríase, né, da artrite psoriásica, que a gente entra aí nesse cunho, né. A gente falando das autoimunes, né, se a gente for puxar aí pelas autoinflamatórias, a gente vai pensar aí também, talvez ali na gota, né, entre outras aí que talvez sejam de início da infância, até bem mais raras. Mas eu acho que o quarteto clássico da reumato talvez seja artrite reumatoide, lúpus, espondiloartrites, né? E uma artrite psoriásica que ela termina sendo ali do grupo das espondiloartrites também. Isso, são grupos de doenças comuns no nosso meio, né? E assim, é difícil ser reumatologista. Eu penso isso, viu? A gente foi escolher uma especialidade com uma complexidade grande que não é tão simples assim o diagnóstico, né, dessas doenças. Né? Às vezes eu costumo dizer também que as doenças se superpõem, né? Às vezes o paciente chega com artrite inicial, a gente olha assim, vixe, eu acho que é uma artrite reumatoide, eu acho que é um lúpus, mas na realidade a gente diz que é uma artrite diferenciada, a gente às vezes precisa esperar um período, né, até que aquela doença se manifeste completamente, né, Davi? Eu não sei qual é a experiência de vocês relacionado a isso. E eu acho que isso para o paciente é o mais difícil para o paciente entender. Do médico chegar e dizer assim, ó, você tem uma artrite que eu ainda não consigo lhe dizer qual é a causa, né? Que a gente vai precisar fazer alguns exames e às vezes esperar um tempinho ali para aquela artrite ali aquela doença se manifestar por completo, né? Então, assim, eu brinco que às vezes nem reumato sabe reumato, né? Até a gente se enrola e pede ajuda um ao outro, que é o lindo da especialidade. Eu penso que não é só o paciente, é o ser humano. A gente tem muito uma ideia de ser imediatista. E na reumato isso não funciona. Muitas vezes o tempo é que vai nos dar o diagnóstico. Aquela velha história, né, Davi? O melhor médico é qual? É o último. Isso. Que é aquele que discute o futebol na segunda. Eu quero ver tu acertar o resultado na sexta-feira. Não é? Isso daí é muito difícil. Então, é uma complexidade imensa. Davi, vamos pensar aqui em algumas das doenças autoimunes. Vamos falar das espondiloartrites, da espondilite, né? Anquilosante. Comenta sobre a espondilite, os principais sintomas, os mais comuns em um paciente com a doença. Vou falar assim das espondiloartrites, né, de uma forma geral, né?
Quando a gente fala de espondiloartrite, nós estamos falando de um grupo de doenças que incluem a espondilite anquilosante, inclui também a artrite psoriásica, a espondiloartrite periférica também, tá? A artrite reativa. E aí, quando você vê quais são esses sintomas que aparecem, então é um grupo de doenças, né, que nós temos, guardam um grupo de sintomas bem parecidos. A espondilite anquilosante, nós vamos ter uma dor lombar, que é uma dor de ritmo inflamatório, que o paciente percebe como uma dor que é mais intensa em momentos de repouso, como ao dormir. Esse paciente, às vezes, tem uma dificuldade de dormir por conta dessa dor que ele apresenta. Às vezes ele acorda à noite por conta dessa dor. Ele, quando acorda de manhã, tem uma rigidez, uma dificuldade de movimentação nos primeiros momentos do dia, nas primeiras horas do dia. E pode apresentar outros sintomas fora esses da coluna. Pode apresentar também inflamação no olho, um tipo de inflamação específico chamado de uveíte. Também pode apresentar sintomas de dor e inchaço em algumas juntas, como no joelho, no tornozelo, que nós chamamos de artrite. Também pode apresentar inflamação na área de inserção de alguns tendões, que nós chamamos de entesite. Também pode apresentar inflamação em toda a extensão de um tendão que nós chamamos de dactilite. E aí nós temos, dentro desse grupo, nós temos exatamente algumas variações, que temos pacientes com psoríase, vão ter artrite psoriásica, que aí vão ter também lesões de pele, descamativas, avermelhadas, ou de aspecto mais rosa em algumas áreas do corpo, mais comuns em região de extensão dos cotovelos, no umbigo, também no couro cabeludo, também pode acontecer. Tá? Também pode apresentar alterações nas unhas, né, que aí nós chamamos de onicólise, que as unhas ficam mais quebradiças. E também temos outras variações também, a espondiloartrite periférica, que aí nós vamos ter somente assim, mais os sintomas periféricos, dor e inchaço assim, nas articulações, sem ter um acometimento na coluna, tá? Então é um grupo um grupo que guarda algumas características parecidas, mas que tem algumas pequenas diferenças entre cada um dos pacientes. Perfeito, interessante, Davi, você falando aí da artrite psoriásica, né? E, né, Patrícia, a artrite psoriásica, eu digo até mais a psoríase, né? Ela ganhou um pouco mais, assim, de chamada nas mídias, né? Porque teve um cantor, o Xande, isso, né? O Xande Avião, o Xande, exato. Ele teve um diagnóstico, né? De artrite psoriásica, não sei se foi artrite psoriásica ou foi só psoríase, mas, enfim, é algo que muitas vezes os pacientes perguntam, né, no consultório. Doutora, eu tenho psoríase, né? Então eu vou ter artrite também? Como é que funciona isso na tua experiência? Na realidade, nem todo paciente que tem psoríase vai ter artrite, né? A gente acha aí que uma prevalência em torno de 30% a 40% dos pacientes com psoríase podem desenvolver algum quadro articular, né? Isso é importante porque, assim, a psoríase é uma doença autoimune, ela é relativamente mais comum do que as nossas artrites inflamatórias. E tem muito paciente que tem psoríase e tem dor e, às vezes, não procura o reumato, né? Então, e o paciente, principalmente quando ele tem a psoríase desde a infância, ele tem ali uma maior tendência, né, de ter um quadro, ou psoríase de longa duração, de ter um quadro articular. E eu acho, a impressão que eu tenho é que o paciente valoriza pouco. Então, se não é uma psoríase muito grave, que realmente tem um impacto estético, então, às vezes o paciente esquece. Às vezes a gente chega ali no consultório, eu brinco que o reumato é o médico de achar psoríase. Quando a gente está procurando uma artrite, a gente sai procurando, né? A gente olha o couro cabeludo, olha aqui nos cotovelos, olha a unha. Atrás da orelha, né? Vai lá atrás da orelha. Então assim, deixa eu olhar. Os pacientes acham estranho. Doutora, por que a senhora quer olhar meu cabelo, né? Porque a gente vai puxando por aqui. Vai. O que é que você tem a ver com cabelo, né? O que é que o reumato tem a ver com cabelo, né? Mas assim, isso é a beleza da reumato, né? A gente tem a ver com quase tudo, né? É isso mesmo.
Mas, assim, a psoríase, ela é frequente, assim. Então, a própria dor articular. E um dos achados que é bem característico, assim, da gente... Quando o paciente tem psoríase, que a gente sabe que ele pode, ou que ele vai ter, ou que ele tem doença articular, é o acometimento da unha, né, Davi? Sim. Então, o acometimento ungueal, assim, a relação dele, a unha é uma êntese, né? Então, o acometimento ungueal ali da unha... Êntese, assim, pra gente puxar aqui um pouquinho mais, é quando... Eu brinco com os pacientes, assim, eu costumo fazer uma analogia no consultório. É uma rede, é a analogia típica de cearense, né? É uma rede, o punho da rede são os tendões, e onde o armador gruda ali na parede é a êntese, né? Então, a parede é o osso, né? Então, assim, onde a rede gruda ali, a gente diz que é a êntese. É exatamente onde o tendão gruda na parede. Exatamente. Então, é onde o tendão gruda no osso. Então, a êntese, ela é muito acometida nas espondiloartrites. E a unha a gente considera uma êntese. Então, o paciente que tem acometimento de unha é praticamente certo, né? Mais de 95% de chance dele ter aí um acometimento articular. Alguns outros locais que chamam um pouquinho mais atenção, né? Que é a psoríase de couro cabeludo, né? Que às vezes lembra muito a dermatite seborreica, que a gente acha ali que é uma dermatite seborreica, mas a coisa não melhora, fica ali arrastada. Ou então o acometimento de pele naquele sulco interglúteo, né? Então, assim, são locais que a gente sai procurando ali no consultório. Para quem não sabe o que é o sulco interglúteo, né? Pronto. Em bom cearês, é o famoso rego. Mais ou menos por aí. É o rego do bumbum. O famoso rego, viu? Pois é, mas assim, eu acho bem interessante. Eu gosto de artrite psoriásica, sabe? Porque eu acho que é um diagnóstico que o paciente esquece. E a gente olha assim, o que é isso aqui? Aí o paciente diz, doutora, eu tenho psoríase. Isso importa? Isso importa, né? Então, isso importa muito. Às vezes a gente fecha um diagnóstico só pensando, né? Só vendo, constatando uma doença cutânea. Sempre conversando com os colegas, né, de outras regiões do Brasil, a gente percebe, por exemplo, que o sul, né, do país, São Paulo, tem muito mais artrite psoriásica, né? Talvez aqui no Ceará a gente tem, ok, né? Mas talvez não tenha com uma frequência lá por causa do nosso sol, né? Porque aqui... A psoríase melhora, né? Melhora um pouco, né? Mas assim, a gente tem que ficar atento, né? Se você, por exemplo, tem uma lesão descamativa na cabeça, couro cabeludo, atrás da orelha, né? Nos cotovelos, joelhos... E tem dor articular, com aquele padrão que o Davi comentou, que se acorda com as juntas travadas, né? Acorda entrevado, dura mais de 1 hora, meia hora de duração, essa rigidez. Procura o reumatologista que o diagnóstico pode estar aí. Interessante. E Patrícia, em relação ao que a gente comentou sobre as doenças reumáticas autoimunes, né? Agora eu vou tentar falar... não só da espondiloartrite, da espondilite anquilosante, da psoriásica, vamos incluir também a artrite reumatoide no meio, né? Sim, sim. Como é que é o impacto, né, dessas doenças na vida dos pacientes? É grande, né? A gente vê ali, assim, o impacto é muito grande, porque muitas vezes é um paciente jovem, tudo bem, a artrite reumatoide pode pegar ali mulheres pós-menopausa, mas tem muitas mulheres jovens que têm artrite reumatoide. E aí, às vezes, é uma pessoa jovem, saudável, né, ativa, em plena atividade laboral, trabalho, filho, família, tudo. E aí a pessoa se vê mais limitada, de manhã cedo com dificuldade de levantar, né, já que, como o Davi falou, a questão do ritmo inflamatório. A mulher, às vezes, não consegue pentear o cabelo, né, não consegue fechar a mão de manhã cedo. Então, coisas simples, né, como... que pra gente são basais, né, que a gente nem pensa quando vai fazer. Tomar uma xícara de café. Então, a gente pega aquele ato de pegar ali na alça da xícara, fazer isso daqui com o dedo, né? Aquilo ali para o paciente é muito difícil. E alguns casos mais graves, claro que não todos, e principalmente quando a gente diagnostica no início, não chega assim. Mas alguns casos, eles chegam bem limitados, né? Já chegam assim, com alguns quadros que não conseguem trabalhar. Alguns pacientes chegam até a precisar de ajuda para ter a sua higiene íntima, suas atividades do dia a dia ali realizadas, né? Então, principalmente um paciente jovem. E mesmo uma senhora mais idosa, a gente vê que é tão importante, né? Eu não sei se é geração, mas é tão importante para uma senhorinha ali de 60, 70 anos cuidar da sua casa, de 80 anos cuidar da sua casa, lavar suas roupas, lavar seus pratos, e ela não consegue fazer aquilo ali por conta de dor, né? Então, eu acho que o impacto é muito grande. E uma doença reumatoide, né? Que a gente chama artrite reumatoide, mas na realidade é uma síndrome reumatoide, né? Isso. É uma doença reumatoide não tratada, ela pode levar a quadros que, graças a Deus, que a nossa geração de reumato, a gente com terapia hoje, a gente não vê mais, né?
Mas É isso eu mesmo. acho que o pessoal antigamente, que a gente tinha poucas terapias disponíveis para o manejo desses pacientes, os pacientes evoluíam com deformidades, né, com artrose secundária, necessidade de colocar prótese, fazer cirurgias com dor crônica. E hoje a gente consegue, principalmente, diagnosticar cedo, identificar cedo esse paciente, diagnosticar cedo, tratar cedo, que é para que ele não tenha esse impacto de doença, né? Então, eu acho que a reumato, a gente é reumato novo, né? Eu acho que a gente pegar nossos professores reumatologistas, eles viveram Minha outro nossa. mundo. Não, era um mundo que eu acho que eu não queria viver, né? Assim, da reumato. Acho que a gente Muito pegou... corticoide, dose alta, né? E, Muita coisa. pois é, corticoide dose alta, tinha medicações que eu, não sei se vocês sabem, eu não sei usar, sais de ouro. Não, eu sei que tem lá no Graças livro. a Deus, Tem lá eu não no sei, tem livro. lá no livro, tá escrito, mas a gente Os não precisa... alfarrábios da medicina, tá lá, né? Pronto, a gente não precisa mais usar isso, né? A gente hoje tem coisa muito boa e muito melhor. E assim, é impressionante quando a gente trata um paciente que ele responde bem, né? O paciente volta assim, doutora, assim, a alegria que ele diz, a senhora devolveu minha vida, né? Assim, porque a pessoa tá muito ruim, a gente consegue tratar esse indivíduo, ele volta para a atividade, né? Então, o impacto da doença, eu costumo dizer assim, que o impacto da doença, principalmente o diagnóstico inicial. Eu comparo ali, às vezes, a um ano de luto, né? Que é um ano que a pessoa Isso. luta ali para aceitar, para tratar, começar todo aquele processo que a gente vai devagarzinho, né? E é muito grande. Mas também depois que ele melhora, eu digo, a doença faz parte da sua vida, ok, mas deixa ela aí no cantinho. Ela tá tratada, ela tá em remissão, então bola para frente. A reumatologia, a gente, como você bem disse, Patrícia, tínhamos muito essa ideia de que realmente você está fadado a se deformar, a perder totalmente a utilidade. E quando a gente fala de coisas básicas, né? Imagina, no interior tem muito, Patrícia. Lá em Demais. Barbalha tem muito aquelas portas que você vai abrir, aquelas maçanetas redondas. Falei no meu Cariri, as maçanetazinhas redondas lá, que os Isso. idosos... Ali para abrir é difícil, né? Então, assim, imagina até coisas simples, Sim. né? Pentear o cabelo também, né? Não consegue pegar um haste bem para se pentear. Fechar né? a mão, Não né? consegue. Escovar o dente, porque você tem que Difícil, fechar a mão para difícil. pegar, é difícil. Então, eu acho que só sabe isso quem vive, né? Isso. E assim, realmente o tratamento hoje, principalmente a terapia imunobiológica, que a gente ainda vai falar um pouco mais à frente, né? Isso daí, sem dúvida, foi uma revolução na nossa área, né? Talvez a gente não conheça tanto esse impacto, porque a gente não era da geração, a gente não é da geração pré-biológico, né? Eu acho que é Graças isso a Deus. mesmo, graças. E Davi, em relação à questão até trabalhista mesmo, né? Tem os impactos das doenças, o paciente muitas vezes tem que se aposentar e tudo. É uma pergunta que para mim é todo dia, né? Eu acho que para vocês Capciosa, também. Doutor Davi, eu tenho artrite reumatoide e tenho espondilite. Isso é igual à aposentadoria? O que é que tu diz? Olha, pergunta de fogo, viu? Olha aí, olha Muito aí. amigo, doutor Theo é um grande amigo do Davi, viu? Sou mesmo, viu? Bom, existem sim impactos na questão de trabalhista desse paciente, porque são pacientes que podem ter sim dificuldade para realizar as suas atividades laborais, assim como ele tem dificuldade, né, de realizar as suas atividades diárias, ele vai ter também dificuldade em fazer, principalmente se for um trabalhador que utiliza muito assim, as articulações, um trabalhador braçal, alguém que faz muito serviço manual com as mãos. Esse paciente vai ter uma dificuldade maior em realizar as suas atividades. Então, alguns pacientes vão precisar atingir afastamento em algum tempo. Isso, claro, vai precisar ser individualizado. O reumatologista vai ter que conversar com o paciente, sentir qual é a dificuldade desse paciente para ver se esse paciente vai se encaixar num atestado de 7, 10 dias ou no auxílio doença. Vai precisar naturalmente ir para o INSS para isso, ou uma aposentadoria, que já é um caso um pouquinho mais avançado, mais complicado, né? Então, nós precisamos individualizar. Vai depender do quê? Da gravidade desse paciente, se esse paciente tem muitas articulações envolvidas, vai
depender também de qual atividade que esse paciente desempenha, se esse paciente utiliza muito as articulações para as suas atividades, esse paciente vai ter uma dificuldade maior de se inserir no seu mercado de trabalho, então vai precisar sim de um afastamento um pouquinho mais prolongado. E também, claro, nós vamos ter também pacientes dentro desse grupo bem heterogêneo de doenças. Eu deixo muito claro, todos os dias eu recebo perguntas dizendo: doutor, eu tenho artrite reumatoide, eu posso me aposentar? Doutor, eu tenho espondilite anquilosante, eu vou me aposentar? Doutor, eu tenho fibromialgia, eu posso me aposentar? Então, todo vai depender de como é a doença desse paciente. Então, na artrite reumatoide, vai depender exatamente muito da questão de sequelas para a gente definir se esse paciente vai precisar se aposentar. Porque realmente vai ter pacientes que não vão conseguir se movimentar, vão ter pacientes, isso geralmente aquele paciente de artrite reumatoide que não teve um acesso fácil a um reumatologista, que não conseguiu chegar a ter uma boa adesão por N motivos, por conta de falta de encontrar um reumatologista fácil, ou por não ter condições de ir até ele, condições financeiras, ou porque realmente abandonou o tratamento, que isso também ainda acontece, certo? Ou por desconhecimento, também acontece isso daí. Então, em suma, vai depender de cada um desses pacientes e aí o reumatologista vai ter que analisar e aí dar o devido encaminhamento, né? Se for um atestado provisório ou se for para ir para o INSS, por exemplo. Eu costumo comentar muito, pessoal, assim, com os pacientes que não é a doença, vejam bem o que eu quero dizer, não é a doença. Não é ter doença, exatamente, né? Aposenta ou afasta o indivíduo, mas é a condição que a doença deixa. Né? A gente tem pacientes que têm casos mais leves, que precisam de um afastamento ali temporário, né? E aí eu digo muito, eu acho que fica muito pautado para o especialista, mas eu penso que também, por exemplo, a medicina do trabalho tem que entrar, fundamental, né, eles darem a opinião nessas condições, né, e que o paciente saiba também que não é a palavra do doutor Davi, a da doutora Patrícia, do doutor Teógenes, mas é o perito que no final vai definir, né? Isso eu digo muito. Mas quem define, quem bate o martelo em relação ao tempo de afastamento, se ele é superior àquele do atestado médico, aí é o perito do INSS, é o médico do trabalho. E aí, pessoal, para a gente terminar esse bloco, não é assim, para falar um pouco sobre diagnóstico, não é assim, a gente falou muito em diagnóstico precoce, né, Patrícia, aqui e tudo, mas uma pergunta, né, o paciente chega lá no consultório, doutor, olha aqui, eu tenho esse exame, eu tenho artrite, aí tá lá, fator reumatoide, reagente. Me diz assim a importância dos exames para a nossa prática. Pronto, eu acho que a primeira coisa que eu vou dizer assim, não faça exame reumatológico de check-up. Não sei se vocês já receberam isso, né? O paciente chega... Todo dia. Passei por um doutor, eu pedi que pedisse tudo, eu passei por algum colega, ou minha vizinha, ou eu fui no laboratório, né? Enfim, acontece, eles sempre se dá um jeito. E aí chega ali o paciente totalmente assintomático com exame positivo. Né? A gente sabe que uma parcela da população saudável tem FAM positivo, né? E que FAM positivo não quer dizer que a pessoa tem lúpus, né? O FAM pode ser persistente, pode ser transitório, pode ser por medicação, pode ser por infecção ali que a pessoa teve naquele período, né? O próprio fator reumatoide também, principalmente com a idade, né? Assim, com o aumento de idade, a gente vai vendo uma maior prevalência de fator reumatoide em pacientes saudáveis, né? Então, idosos saudáveis. Então, o reumato, a gente pede o exame é extremamente importante para a gente, mas o exame na reumato, ele serve junto com a clínica. Então, a gente pega o paciente, avalia o paciente, pensa numa hipótese, e dentro daquela hipótese que a gente pensa, a gente pede o exame, porque senão o exame mais atrapalha do que ajuda. Agora, claro, né, se a gente tem alguns padrões, então, por exemplo, chega um FAM para a gente analisa algumas questões, né, os principais exames, é o FAM, é o fator reumatoide, é o anti-CCP, o HLA-B27, né, que às vezes a gente pede nas espondiloartrites. Eu acho que o que chama mais atenção ali talvez seja o FAM, né? Então, a gente, para analisar um FAM, a gente olha para o FAM, vê se ele é reagente ou não, né, que a gente chama positivo, chama reagente.
a quantidade dele, que é a titulação, se é um para 80, um para 160, um para 320, então se ele é alto ou se ele é baixo. E mais importante do que isso é o padrão do fã, é o tipo do fã. Né? Que a gente olha o tipo do fã e diz assim, não, esse daqui é um fã nuclear pontilhado fino denso. Esse aqui é pessoas saudáveis. Isso aqui é um fã nuclear pontilhado grosso, né? Então, aqui pode ser um lupus, né? Então, um nuclear pontilhado fino. Opa, será que é um Sjögren? Será que é inespecífico? Então, os exames, eles são sempre vistos ali dentro do contexto, né? Fator reumatoide, assim, idosos é muito frequente ter, ele não é específico de artrite reumatoide, isso é importante a gente pontuar também, mas a gente sabe que quanto maior o fator reumatoide, maior a titulação do fator reumatoide, maior a chance desse paciente realmente ter uma artrite reumatoide, né? E o anti-CCP, que assim é um anticorpo, eu acho que eu não vou nem dizer novo, né? Mas relativamente, isso, que a gente usa mais novo agora, assim, ele tem uma especificidade maior. O que é que quer dizer isso? Que geralmente, não vamos falar 100%, mas normalmente, geralmente, usualmente, o paciente que tem um anti-CCP positivo, ele tem artrite reumatoide, né? Agora, é importante a gente também pontuar que esses anticorpos, eles podem surgir anos antes do desenvolvimento de sintomas. Então, é por isso que a gente diz, não faz exame de check-up, porque às vezes chega um paciente com a gente sem sintoma nenhum, vem com anti-CCP positivo. A gente vai tratar, né? Eu vou dar uma medicação para um paciente que tem o exame positivo, mas que eu não sei se ele tem doença, ele não sente nada, eu não sei nem se ele vai desenvolver a doença, né? Assim, pode ser que desenvolva amanhã, pode ser que daqui a um mês, pode 10 anos, 20 anos, por que eu vou dar o remédio agora, né? Então, isso é extremamente importante. Então, acho que essas mensagens são as mais que chamam mais atenção, né? Assim, é não fazer o exame de check-up. E se você tiver um exame, né? Aconteceu, você tem um exame positivo, você estava sentindo alguma coisa, algum colega pediu o exame por algum motivo, leve no reumato, né? Leve no reumato que a gente tem a capacidade ali de olhar e fazer uma análise crítica daquele exame, né? É importante, não é, que o paciente entenda que os diagnósticos não são dados simplesmente por exames, mas pelo julgamento clínico, né? O quadro clínico do paciente, os exames laboratoriais e às vezes até de imagem mesmo. Sim, né? Principalmente os exames de imagem também, que ajudam muito a gente, né? Demais. Gente, vamos terminar aqui o primeiro bloco, certo? E foi um bloco já muito interessante, né? Recapitulando aqui algumas situações, né? A gente comentou sobre o que são as doenças autoimunes, que são as doenças em que o próprio corpo agride células próprias, né? Isso daí vai causar danos em diferentes órgãos, né? E a gente falou muito de articulação, né? De articulação periférica, falamos também de coluna, né? No caso das espondiloartrites, a espondilite anquilosante, que são doenças que impactam a vida, né? Inclusive até com questões trabalhistas, inclusive. E o importante, né, que o diagnóstico seja estabelecido por um julgamento clínico muito bem feito, né, e, enfim, respaldado de preferência pelo reumatologista, que é o especialista da área. Estou com crise de fibromialgia. Opa, tem que voltar no consultório pra gente conversar. Volta lá que ela está lá te aguardando. Oi. Aparece, dona Vanessa, eu conheço. É impressionante, a gente conhece todos os pacientes, né? Arte sofá, né? Disse, acredito que seja isso. Olha aí, falou de olho vermelho. Hoje sei que é uveíte. Amigo, isso pode ter acontecido realmente, né? Vejo aí que tem talvez um parente nosso aí, né, Patrícia? Macedo 9059. Sim, sim. Né? E tem as feições do pessoal da nossa família. Né? Tem sim. Mas eu conheço essa paciente, ela é daqui. Pronto. Entenda que é artrite reumatoide. Né? Uma doença que a gente sabe que é muito comum. Né? Quando você pega a estatística, é de 0,5% a 1%. Ah, doutor Theo, que besteira, 1% é pouco. Gente, pega a população de Fortaleza, faz essa matemática. Nós hoje somos um pouco mais de 2.600.000 habitantes. 1% disso daí, gente, é 26 mil. Então, vocês acham que será que tem 26 mil pacientes com artrite reumatoide aqui? Eu acredito que não. Tem muita gente que está por aí e não foi diagnosticado. Né? É uma doença bem mais comum em mulheres, ali na faixa da meia-idade, mas lembrar que também a faixa de 50, 60 anos também é comum. E aí, Davi, eu queria que a gente comentasse aqui sobre as principais manifestações clínicas da artrite reumatoide.
O que é que a artrite reumatoide causa, geralmente naquela mulher de meia idade, né? Vai lá. O grande marco da artrite reumatoide é a dor. A dor que esse paciente apresenta é uma dor também de ritmo inflamatório, uma dor que costuma piorar em momentos de repouso e que vai tendo algum alívio com a movimentação. Esse paciente acorda, por exemplo, de manhã e tem uma dificuldade de movimentar nas primeiras horas do dia. Esse paciente, com evoluída a doença, vai apresentando inflamação, que é traduzido no exame, na avaliação, ou pelo próprio paciente como inchaço nas articulações, como vermelhidão nas articulações, com calor também nas articulações. E dentro desse sintoma, esse paciente vai apresentar de forma mais comum nas mãos, nas pequenas articulações das mãos, nos punhos, também nos tornozelos. Com o evoluir da doença, pode apresentar também no joelho, no cotovelo, ombro, coluna cervical. E é muito importante para esses pacientes que eles sejam, a gente tem que marcar exatamente esse paciente que tem esse tipo de dor, porque esse paciente vai precisar de uma forma mais precoce da avaliação do médico reumatologista. Sem dúvida. Por que isso? Porque essa doença, quando não identificada de forma pronta, quando não tratada de forma adequada, essa doença pode levar a deformidades, a limitações da movimentação desses pacientes, o que nós chamamos de anquilose, que o paciente não consegue, mesmo após tratado, ele não consegue mexer adequadamente as suas articulações. E aí vai causar diversos problemas na sua vida diária, na sua vida profissional e também na vida pessoal, né? Porque ninguém que tem dor vai quer sair de casa, quer namorar, quer ir para a pessoa não é feliz, né? Vida, ser feliz, né? É, verdade. Exatamente. Perfeito. Davi, você até comentou já das articulações principais, né? E assim, a artrite reumatoide, né, Patrícia, chama muita atenção. É o acometimento das mãos, né? Sim, sim. Mas aí eu, pelo menos, julgo muito importante, quem está nos vendo, né, principalmente, e quem está também nos escutando, não é, a identificar quais são as articulações das mãos, né? Assim, que a gente tem mais acometimento nesses casos. A gente pontua muito aquela diferença, né, entre osteoartrite de mãos, né, popularmente artrose de mãos, que a gente chama de osteoartrite de mãos. Que é o reumatismo lá da vovó Abigail, que ela dizia. Mais ou menos exatamente. E, assim, a artrite reumatoide, né? Então, assim, a artrite reumatoide é uma poliartrite, a gente chama poliartrite simétrica e aditiva, né? Então, pega muitas articulações, geralmente nos dois lados do corpo, e uma articulação vai se somando com a outra, né? Então, você pega essa, depois mais essa, depois mais essa, e ficam várias articulações juntas ali inflamadas. Nas mãos, o principal acometimento é punho, né? Que é muito frequente, o paciente às vezes perde essa mobilidade aqui do punho, e principalmente nessas articulações daqui, as metacarpofalangianas e as interfalangianas proximais. Às vezes acontece de chegar no consultório da gente pacientes com nódulos, né, nessas interfalangianas proximais e nessas interfalangianas distais, que são essas pontinhas aqui, né, aqueles carocinhos. Isso daqui, os carocinhos na pontinha, são característicos de osteoartrite de mãos ou de artrose, entre aspas, artrose de mãos. Mas quando a gente tem aquele processo inflamatório, o inchaço, nessas juntinhas aqui, que é a interfalangiana proximal, e nessas daqui, principalmente, que são as metacarpofalangianas, né, chama muita atenção pra gente, para uma artrite reumatoide. Demais. Exatamente. Isso é que é o nosso carro-chefe. E assim, às vezes tem doenças que se assemelham, né? Daí a importância do nosso julgamento, né? Eu de vez em quando recebo lá na clínica escola pacientes, né, referenciados como artrite reumatoide, e aí tá lá na interfalangiana distal, que são essas mais distais aqui, né? Isso daí é artrose, né? Então a gente muitas vezes tem que ter na ponta dos dedos. A gente tem que ter muito esse julgamento, né?
E aí, Davi, assim, a artrite reumatoide, a gente fala muito em junta, né? Mas a gente sabe que também outros órgãos, eles podem ser acometidos também, né? Fala um pouco sobre isso, sobre quem tem artrite reumatoide. Doutor Davi, eu tenho artrite reumatoide, então eu só estou realmente fadado a ter doença na junta? Como vai ser minha vida? A artrite reumatoide é uma doença sistêmica, embora que o paciente perceba mais os sintomas nas articulações, aquela que a Patrícia falou, existem sintomas que são fora das articulações. Na pele, por exemplo, pode causar surgimento de nódulos na pele, nódulos reumatoides, que são mais comuns nessa região aqui extensora dos cotovelos, mas pode acontecer em qualquer local do corpo. Também pode levar a um tipo de inflamação também no olho, esclerite, episclerite, também pode acontecer na artrite reumatoide. Também a artrite reumatoide tem algumas sobreposições muito importantes com doença da tireoide também, hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto também, que é uma associação muito importante da artrite reumatoide. Também pode ter uma sobreposição com síndrome de Sjögren também, que leva a quadro de boca seca, olho seco, que é uma das principais síndrome de sobreposição da artrite reumatoide. E outros locais também, inflamação no pulmão, levando a um quadro de pneumopatia intersticial também, inflamação no coração, tá? Logicamente, nós estamos falando de quadros mais graves nesse caso, né? Alterações hematológicas, síndrome félgica, que é uma alteração que pode causar queda da imunidade, de plaquetas, que são estruturas relacionadas com a coagulação, mas logicamente isso aí são quadros mais graves assim da doença, espectros mais graves, não entram na grande maioria dos pacientes. Nesses casos, né, de manifestações fora da articulação, que a gente chama de extraarticular, né, a gente tem que ter multiespecialidade. Né? Então, assim, por que é que a gente diz, os reumatologistas são gente boa? A gente tem que ser, temos que ser amigo de pneumo, de cardio, de gastro, de dermato, né? A gente tem que ser amigo de todo mundo, né? Então, enfim... realmente isso é verdade, né? O que a Patrícia comentou também, né, sobre os nódulos, né, da artrose, né, também podem ter nódulos na artrite reumatoide, que são nódulos que geralmente acometem aqui a região do cotovelo, né, mas pode ter também lá perto das articulações, né? O olho vermelho, que muitas vezes nós reumatologistas não conseguimos dizer o que é de cara só em olhar o olho do paciente. Tem que ter oftalmologista para dar um diagnóstico, mas se, por exemplo, o indivíduo tem, né, você que está nos escutando ou nos vendo, você que tem artrite reumatoide, começa a ter um olho vermelho, doloroso, né, aquele olho que dói quando está submetido à luz, gente, isso daí é um sinal de alarme, procura o oftalmologista, mas já liga para o reumato, porque isso até pode mudar um pouco depois o tratamento, né? Sim, sim. Isso daí é fato. Patrícia, e assim, a gente falou muito, já até no bloco anterior, sobre o tratamento, né? Sobre a revolução dos imunobiológicos nas nossas doenças, né? Mas aí, vamos comentar um pouco sobre o papel dos imunobiológicos hoje na artrite reumatoide, especificamente? Eu acho que assim, a gente divide o tratamento da artrite reumatoide, né, DMARDs convencionais ou sintéticos, né, a terapia biológica e também os inibidores de JAK, né, são três grupos de medicações, né. Os DMARDs convencionais a gente já tem há muitos anos, né, então assim, o carro-chefe aí é o metotrexato, né, eu brinco às vezes com os pacientes que se ele for daqui para o Japão, assim, o primeiro remédio no paciente reumatoide é sempre o metotrexato, né. E o metotrexato é aquele amado e odiado, né? Eu brinco assim, ou a pessoa ama ele ou ele odeia ele, porque ele às vezes... porque às vezes é chatinho, tem náusea, cabelo ali. Mas são DMARDs, são medicamentos imunossupressores que a gente usa há alguns anos. O que a gente vê é que nos casos de artrite reumatoide moderada a grave, né? Às vezes essas medicações elas não são suficientes.
É diferente do artrite reumatoide mais leve, bem inicial, que a gente faz uma hidroxicloroquina, um metotrexato, até uma leflunomida, né, que é um pouquinho de mais alto custo, mas a gente consegue o acesso ali pela Secretaria de Saúde, né, e alguns pacientes também pelas próprias farmácias, né. Mas alguns pacientes, essas medicações elas não são suficientes, então a Reumata entrou numa geração, né? Nossa geração é uma geração formada na terapia biológica. A terapia biológica são medicamentos que eles são alvo dirigidos, né? Então eles vão inibir um determinado ponto do nosso sistema imunológico ou uma substância, e aquilo ali é o que causa inflamação na doença, né? Então não são drogas, porque às vezes as pessoas pensam que são drogas muito novas, mas elas já estão no mercado aí, já usa elas há mais de 20 anos, isso, né? Então, assim, eu acho que o primeiro imunobiológico chegou aqui no Brasil em 2002, né? Então, hoje em dia a gente tem algumas classes de imunobiológicos, né? A mais comum, a mais antiga são os anti-TNF-alfa, né? Assim, é um termo mais técnico pra gente, mas são drogas que bloqueiam a citocina, TNF, alfa, que causam inflamação na artrite reumatoide. Bloqueia essa substanciazinha, né? Então, nós temos 5 medicações relacionadas a isso. Nós temos hoje medicações também que inibem a produção de anticorpos pelos linfócitos, né? Como o rituximab. A gente tem medicações que diminuem o estímulo do linfócito também, né? Como a abatacept, né? Tem bloqueadores de citocinas, como bloqueadores de L6, né, como o tocilizumab. Então, essas medicações, elas vieram para melhorar a qualidade de vida do indivíduo, né? Então, nos pacientes que não respondem aos DMARDs convencionais, né, os mais simples, que a gente já usa aí metotrexato, talvez o que há 40, 50 anos, né? Então, esses pacientes que não respondem, esses mais simples, a gente termina partindo aí para a terapia biológica, né? E em alguns casos até para as terapias que a gente chama de inibidores de JAK, né? Inibidores de JAK são pequenas moléculas que é comprimido, né? Assim, o paciente toma o comprimido e ele vai atuar dentro da célula para inibir a produção de determinadas substâncias que são inflamatórias. Então, a terapia biológica também não sei como é que é a opinião de vocês, né? Assim, às vezes o paciente tem medo, né? Porque é injetável, né? Então tem aquela coisa que ser ou na veia ou subcutâneo, né? Que é uma aplicaçãozinha como insulina. E o paciente, doutor, esse remédio é muito forte, né? Doutor, esse remédio vai me fazer mal, né? Na realidade, não, né? Então, são medicações que hoje são consideradas seguras, né? E que têm uma efetividade muito grande, né? Para as doenças, assim. Eu acho que eles mudaram o paradigma da artrite reumatoide. Interessante, Patrícia. Você falando aí que o paciente tem medo, né, de iniciar muitas vezes, mas aí quando ele inicia, ele diz, doutora, por que é que você não começou isso antes? Verdade. Né? Isso é o mais comum. Doutora, se eu soubesse, eu tinha começado antes. Mas às vezes eles ficam, né? Vai por ali, né? E aí é a hora que eu até digo para o paciente o seguinte, que assim, não é o doutor Teógenes, a doutora Patrícia, o doutor Davi, é o que tem nos nossos consensos, é o que tem na literatura, né? Tem casos que resolve só com metotrexato ou com a leflunomida. Então, mais do que nunca, é persistência, é acompanhamento, né? O reumatologista, nossa área tem muito isso, do acompanhamento, do segmento, dizer o que vai ser feito, né? É aquela história do último médico que é sempre o melhor, porque enfim, já depois que passou tudo, amigo, aí já... já tomou cloroquina, já tomou metotrexato, aí chega o terceiro, né? Se vamos fazer a terapia biológica, né? O doutor Davi me passou aquele remédio, resolveu. Curou minha vida, né? O Davi, um grande reumato, ele seguiu as recomendações, né? Então, eu acho que na vida é isso, é fazer o que é certo, o que está recomendado, com respaldo científico. E é isso que eu quero também deixar de mensagem a quem está nos vendo ou escutando. Não é, gente? Bom, pessoal, Davi, alguma consideração sobre os imunobiológicos antes da gente ir para o terceiro bloco? Não, podemos passar. Podemos passar adiante. Bom, pessoal, então, vamos fechando aqui mais um bloco, né? Falamos sobre artrite reumatoide, que é uma doença, uma das mais frequentes da nossa área. É uma doença que acomete principalmente as mãos, os punhos, né? Mas também pode acometer joelho. Interessante dizer que é uma doença que não costuma acometer a coluna, né? Como muitos acham, né? O leigo acha isso, mas lombar, coluna não tem nada a ver, a coluna lombar, com artrite reumatoide. Falar que existem também manifestações fora da articulação, né? Pulmão, olho principalmente. E também lembrar que existe tratamento que é pautado por protocolos, por guidelines, né?
e esses guidelines geralmente são feitos por entidades máximas na reumatologia, né? Que é o EULA, europeu, o ACR, que é americano, e aqui no nosso país, a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Bom, pessoal, esse segundo espaço era isso que eu queria conversar aqui com vocês. Então, agora vamos para o nosso terceiro bloco, né? Assim, a gente já falou muito sobre imunobiológico, sobre tratamento, né? Agora vamos especificar sobre a terapia imunobiológica. Falamos sobre as doenças, né? Enfim, eu acho que agora é hora de falar um pouco do tratamento dos imunobiológicos. E aí, pessoal, Patrícia, vamos para o Davi. Davi, em relação às terapias biológicas, né? Elas realmente ajudam a controlar a doença? Ela muda, digamos assim, o patamar e a progressão da doença? Ou ela é só um remédio que vai diminuir sintoma? A primeira consideração que nós precisamos fazer em relação à terapia biológica é qual tipo de paciente que é candidato a essa terapia. Porque não basta, por exemplo, você ter artrite reumatoide, você ter espondilite anquilosante, você ter artrite psoriásica, e aí a gente diz, não, isso é igual à terapia biológica. Não é assim que funciona. A gente se segue, geralmente, o que? Guidelines, ou seja, orientações de sociedades médicas, como é o caso da Sociedade Europeia, da Sociedade Americana e também da Sociedade Brasileira. Quem são esses pacientes que devem utilizar a terapia biológica? São os pacientes que são refratários aos medicamentos orais que nós utilizamos. E tem sempre, assim, a gente sempre vê assim, a questão de tempo que esses pacientes estão utilizando as medicações orais e a gravidade com que esse paciente chega. Isso é importante para a gente definir se esse paciente vai receber a terapia biológica de forma mais precoce ou um pouquinho mais, ou a gente vai esperar para ver se esse paciente vai melhorar, tá? Então nós temos o que? Algumas indicações, assim, que são pacientes com artrite reumatoide moderada grave, espondilite anquilosante que não responde com o uso de anti-inflamatório, ou que quando ele tem alguma manifestação periférica, joelho, tornozelo, ele não melhora com medicações imunossupressoras orais. Pacientes com artrite psoriásica que não melhoram com as medicações orais, em suma. Então, nós precisamos de critérios. Não é todo mundo que vai utilizar esse tipo de medicação, embora que sejam medicações bastante efetivas, que nós conhecemos hoje muito bem, porque nós temos já muito tempo de uso dessas medicações, a maioria delas, né? A primeira delas já tem coisa de quase 30 anos de uso, né? Então, tudo isso é importante para a gente definir qual é o paciente que vai utilizar a terapia biológica, diagnóstico e gravidade desse paciente. E é interessante, Davi, isso eu falo muito para os pacientes. Usa não é quem quer, Sim. É quem pode, quem tem a indicação. Né? Quem precisa. Quem precisa. E assim, os imunobiológicos, gente, querendo ou não, eles retardam a progressão da doença, ele bloqueia a progressão da doença, né? Então isso é muito importante. Patrícia, agora nem tudo são flores. Você é uma flor, você é uma Vixe, flor, tá? Maria. Mas nem tudo na vida são flores, tá? E assim, a gente tem efeito colateral também, né? Sim, eu acho que qualquer medicamento tem efeito colateral, né? E aí, assim, os imunobiológicos têm alguns efeitos colaterais? Tem como a gente monitorizar e agir sobre isso? Pronto, eu acho que assim, o principal medo, que a gente está falando aqui de medicações imunossupressoras, né, que baixam a imunidade, né, por leigo saber. Então, acho que o maior receio que a gente tem com a terapia biológica são as infecções, né. Então, é comum, né, ter algum grau de infecção, são comuns, mas no geral são infecções leves. Mas você pode ter algumas infecções mais graves. Mas o que é que a gente faz, o reumato? Não é, começou a tomar o remédio, melhorou, some no consultório. Ai, doutora, por que não manda a receita para mim que eu continuo tomando? Não.
né? Então a gente faz todo o que a gente chama de farmacovigilância, Segurança né? do paciente. Segurança do paciente. Então aquela consulta ali a cada 3, 4 meses, né? É importante para a gente chegar, examinar. Os principais efeitos colaterais dos biológicos são... Depende muito da classe, né, Theo? Mas vamos botar no geral. Então, as infecções... Então, rinossinusites, né, infecciosas, bronquites, infecção de urina. Às vezes a gente vê muita candidíase recorrente em mulher, né? Exato. Então, isso são lesões de pele. Então, micose superficial, são coisas que a gente pode ver. Eventualmente, a gente vê uma pneumonia, né, nesses pacientes. E uma coisa que chama muita atenção aqui no Brasil é a danada da tuberculose, né? Então, eu acho que o reumato, a gente procura psoríase e procura tuberculose, né? Exatamente. Então, para a gente poder tratar o paciente, a gente iniciar a terapia biológica, a gente faz um rastreio, né? Então, a gente faz um rastreio de tuberculose, faz o PPD ou o IGRA, né? Que é o exame de sangue, faz um raio-x de tórax, vê se o paciente já teve contato, né? Com tuberculose antes, porque se ele tiver tido alguma dessas 3 coisas, né? Um exame alterado, raio-x, a gente termina fazendo uma prevenção, né? Uma profilaxia, ou então, na realidade, um tratamento de tuberculose latente, né? Então, a gente considera que tem alguma coisinha ali escondido, que não está causando doença, mas que a gente trata para que não cause, né? Não cause doença. Outras questões que a gente pode fazer também para prevenir infecção são as vacinas. Isso. Então, a gente sempre pensa em vacinar o paciente, né? Então, não só as vacinas convencionais, né? Como gripe, que é anual para todo mundo, né? A gente tem que se vacinar para gripe, mas vacinas para pneumonia, como a pneumocócica, né? A pneumocócica 23 é mais fácil de acesso. Perfeito. Mas a pneumocócica 13 também, a meningocócica, que é a de meningite, a CWY, e a vacina de herpes zoster, né, que é uma vacina que, infelizmente, aqui no meio da gente, ela tem um custo, um valor agregado aí mais alto, mas que ela previne aí o popular cobreiro. Vale muito a pena fazer. Demais. Muito a pena. Demais. Às vezes os pacientes perguntam, doutora, eu tenho que fazer, mas tem que fazer, porque se a senhora tiver um cobreiro, a senhora... Além de gastar mais, vai ter muita dor, pode ficar com dor crônica depois. Então, aquela coisa. A vacina previne. E a eficácia da vacina para zoster, né, para herpes zoster, ela tem uma eficácia aí de mais 90%, 95%, né, na prevenção. Então, isso daí a gente realmente faz. E orientar os pacientes a manter o calendário vacinal, né? Não só essas que a gente pede de início, atualizado. Então, hepatite B também, porque tem uma geração aí que já não é vacinada. Isso. É importante a gente vacinar, pedir as sorologias. A gente sempre faz os exames também para hepatite C, hepatite B, hepatite C, saber que não tem nenhuma infecção. HIV, a gente também pede, né? Não é rotina para a gente solicitar o biológico, a gente termina pedindo ali na prática. VDRL, né? Que a gente, para sífilis, a gente também faz. Porque, assim, apesar de ser tem um estigma, né? Por ser uma doença sexualmente transmissível, mas a sífilis, ela ainda tem uma prevalência alta no Brasil. E ela pode simular um quadro de artrite reumatoide. Exatamente. Então, às vezes, o paciente vem ali com uma poliartrite, umas lesões de pele, a gente olha ali, e de vez em quando a gente pontua ali, encontra alguém. Pelo menos 1 ou 2 vezes no ano você encontra algum paciente com sífilis. Exato, e sífilis secundária, né, com artrite. Exatamente. E é uma doença que a gente trata e o paciente fica curado, né? Ainda é melhor, assim, de todos os problemas, ainda é melhor ter uma sífilis do que ter uma artrite reumatoide, que é uma doença crônica, né? Mas então são algumas coisas que a gente geralmente faz ali para acompanhar o paciente e para ter uma segurança, né? Isso. Quadros pulmonares também, assim, eu brinco com o paciente que ao escutar, né? A gente pegar o estetos, doutora, mas eu tô bem, eu mando o exame. Não, que eu vou pegar o esteto e botar no seu pulmão, no seu coração. Então, a gente toma cuidado no coração, toma cuidado no pulmão, toma cuidado na pele do paciente, toma cuidado com infecção, né? A gente vigia esse paciente para ter um tratamento saudável, né? O remédio é seguro, mas eu costumo dizer assim, é melhor prevenir do que remediar. E engraçado, Patrícia, sempre tem um doutor, que é o Dr. Google. Sim. Né, que o paciente já chega, doutor, você me passou esse remédio aqui, diz que dá pneumonia, dá infecção urinária, dá tuberculose. Eu tento tranquilizar da seguinte maneira, que geralmente as infecções que acontecem são infecções leves. Isso. Que se você examinar o paciente ali na intercorrência, você facilmente consegue driblar, resolver bem essa intercorrência, né? E infecções graves, como tuberculose, a própria hanseníase, né? São infecções que assim, não é play, começou o sintoma. É algo que vai aparecendo aos poucos, então dá tempo da gente diagnosticar, tratar, né? Isso nos dá segurança de utilizar os imunobiológicos, né, Davi? Isso é fato.
E né? assim, eu acho que a taxa de infecção grave também no biológico, assim, dos trabalhos pivotais, né, é menor do que 5%. Isso. Então, a necessidade de a gente suspender o biológico, porque ele deu infecção grave, de cada 100 pacientes, são 5, Exato. né? Então, é bem baixo. Então, é uma terapia Exato. bem segura. Eu acho que o paciente bem assistido, Sim. isso daí, estando perto ali do médico, do seu reumatologista, facilita. Patrícia já comentou muito assim de que para a gente começar, né, Davi, imunobiológico, se faz vários exames e tudo, não é? Eu não vou nem tanto falar nisso não, mas eu queria falar, até que você respondesse bem para quem está nos assistindo e nos ouvindo, a respeito do acesso, não é? Doutor, eu preciso de um imunobiológico, e agora? O meu plano, ele vai disponibilizar? Doutor, eu não tenho plano de saúde, né? E aí, estou fadado a ficar sem um medicamento? Vou ter que comprar por conta própria? Fala um pouco sobre acesso à medicação, Davi. Existem 2 perfis de pacientes diferentes que a gente tem que englobar nesse caso. O primeiro paciente que ele não tem plano de saúde e que aí ele precisa realmente da assistência do SUS. Ele não vai ficar desassistido, ele tem como receber a medicação via SUS, mas com alguns critérios. Esse paciente vai passar por uma avaliação por um médico, o médico mais apropriado para essa avaliação é o médico reumatologista, que vai dar um diagnóstico de uma doença que vai se beneficiar do uso de uma terapia, seja ela biológica ou seja ela medicação oral, e aí a partir daí esse paciente vai poder receber essas medicações via SUS. Lógico, essa prescrição, ela atende a alguns critérios. Você, além da receita médica, você vai precisar fazer alguns exames confirmatórios da doença, também vai precisar fazer alguns exames para ver se você não tem alguma contraindicação ao uso de algumas dessas medicações que nós utilizamos. E também esse paciente vai ter que passar por a avaliação também de assistência farmacêutica, vai precisar, dependendo do local que ele mora, vai precisar ir para a Secretaria de Saúde ou alguma policlínica. Isso depende muito da assistência municipal, assim, para definir qual é o paciente como é que o paciente vai ter acesso a essa medicação. Mas as medicações, muitas dessas terapias, tanto remédios orais como medicações imunobiológicas, são sim disponíveis no SUS. Assim, isso é uma coisa que às vezes os pacientes não conhecem. Outra situação é o paciente de plano de saúde. Esse paciente de plano de saúde, ele tem sim a possibilidade de receber as medicações imunobiológicas. Elas entram sim como algumas... existe um protocolo, né, do Ministério da Saúde, que é o rol da ANS, que estabelece a cobertura mínima assim que os planos de saúde devem oferecer para os pacientes. E aí eles colocam lá artrite reumatoide, quais são as terapias que você pode receber, geralmente medicações injetáveis, subcutâneas ou endovenosas na veia, né? Então, você vai ter que obedecer alguns critérios assim do rol da ANS para poder receber essa medicação. No privado, é muito importante que esse paciente vá ser acompanhado através de centro de infusão, tá? Isso é importante, a gente vai explicitar, acho que um pouquinho mais adiante. Em um futuro próximo. Em um futuro próximo. Fica a deixa. Para questões de vigilância do paciente, para assistência, né? Porque os centros de terapia, eles são importantes para isso, para que nós tenhamos uma qualidade
na medicação, no armazenamento da medicação, na forma de receber a medicação e no acompanhamento. Profissionais treinados que conheçam como agir nos mais variados momentos em que esse paciente vai receber a medicação. O antes, o durante, o depois, e se houver alguma intercorrência, algum profissional treinado tem que estar lá para comunicar e o médico reumatologista saber atuar. Exatamente, muito importante isso. E assim, eu comento muito também da diferença para o paciente, né, que no convênio médico, a burocracia, digamos assim, ela é menor do que no SUS, né, para o paciente entender, né? O paciente do SUS, quando é dispensado esse medicamento, é feito um cadastro e a medicação vem lá de Brasília. Então, até quando você entrega todos os exames, né, tome aí uns 30 dias para receber a medicação. Por baixo. Né, por baixo, eu estou sendo assim bem generoso. Bem gente boa. E é por aí mesmo. Gente, assim, concluímos aqui o nosso terceiro e último bloco, né? Então, é importante deixar bem claro, né, a importância assim desse nosso podcast, né, no esclarecimento das doenças reumáticas, que existe tratamento, existe diagnóstico precoce e que existem profissionais como nós, como outros colegas também, né, que estão aí à disponibilidade da população para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Então, eu encorajo você, paciente que está nos escutando, que está nos vendo, né, tem essa possibilidade, assistiu essa live, esse podcast, está pensando na possibilidade de uma doença reumática, procure o reumatologista mais próximo, né, que estaremos à disposição de ajudar no que for possível. Gente, é assim, queria por último terminar agradecendo, né, a vocês aqui, a esse trio aqui, que muito bom. É uma honra, eu acho que não só eu estar aqui nesse podcast pela clínica, mas estar do lado de vocês. Eu acho que isso aqui me deixou em um patamar, em um mais alto nível, né? Enfim, eu me senti em casa aqui com vocês. Confesso que eu vi alguma coisa de Jô Soares. Opa! Solta a vinheta. Mas é isso, né? E principalmente agradecer a quem ouviu e a quem assistiu o nosso podcast nas mídias sociais, YouTube e no Spotify. E dizer que se você quiser saber mais um pouco a respeito da prevenção e do combate ao câncer, e por que não as doenças reumáticas, né? Também siga as nossas redes sociais, que são @NOHCE, né? Noce, Clínica Oncovir e @IBISPE Oficial, né? Aproveite também, compartilhe o nosso podcast no seu WhatsApp, enfim, no seu Instagram, certo? E ao futuro próximo vamos falar mais sobre o combate de doenças reumáticas, sobre prevenção e cuidados também às doenças oncológicas. E é isso, pessoal. Então, a última mensagem, que as clínicas NOC, Oncovir e o Instituto IBISP estão aqui semeando e cuidando, né? Semeando o cuidado. Gente, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima.